Europa. A fundição da civilização ocidental. Saturada de história, desde os monumentos da Roma Antiga até os castelos da Inglaterra. Mas os últimos 200 milhões de anos da Europa indicam um passado violento. A Terra sob nós está se movendo com consequências cataclísmicas. Continentes separados em erupções explosivas vão de encontro formando vastas cadeias de montanhas e sacodem a paisagem em terremotos. Nenhuma força tem um papel maior na criação da Europa do que o próprio movimento da Terra quando os continentes colidem. O continente europeu. A formação. Lorca, Espanha. A Europa ainda está em movimento. E o sul da Espanha teve um lembrete violento disso. 11 de maio de 2011. 6h47 da noite. Um terremoto apavorante. As pessoas corriam e as paredes ao nosso redor desmoronavam. 10 pessoas mortas. Dezenas de feridos. Igrejas e casas destruídas em segundos. Quando o terremoto começou, pensei que fosse o fim do mundo. Eu caí e estava preocupada com a minha família. Centenas de desabrigados. Uma nação em choque. O terremoto foi tão violento que destruiu nossas vidas. Às vezes dá vontade de chorar. Medindo 5,1, é o pior terremoto que atingiu a Espanha em meio século. Mas não é a primeira vez que o solo traiu o povo de Lorca. Terremotos vêm sacudindo a área nos últimos 5 milhões de anos. Alguns são mais de 20 vezes mais fortes do que este. O geofísico Ramon Carbonell passou 20 anos estudando os movimentos da Europa. O desastre de maio o colocou numa missão para descobrir a causa do passado instável de Lorca. 2 especialistas de Lorca juntaram-se à sua investigação. A paisagem parece normal para o olho não treinado, mas para os detetives da rocha é um ninho de pistas. Tivemos sorte desta vez. Podemos ir ver? Sim, vamos. Explorando a área, Ramon faz uma descoberta. Um afloramento de 2 tipos completamente diferentes de rochas situados lado a lado. A rocha continental amarela esmagada contra a rocha marinha verde, que tem 12 milhões de anos. Esta é uma linha de falha. Linhas de falha e terremotos andam de mãos juntas. Imagine o planeta do tamanho de uma bola de futebol. A crosta exterior é tão fina quanto algumas folhas de papel. Imensas placas de rocha, chamadas tectônicas, flutuam pelo globo carregando os continentes. O calor infernal do centro da Terra os mantém constantemente em movimento. E às vezes elas colidem, rachando a superfície da Terra e se amassando como num acidente de carro geológico. As linhas de falha são criadas pelo impacto. Rochas dos 2 lados se esfregam umas nas outras, enquanto as placas são empurradas para frente. Mas em casos como Lorca, a fricção constrói e as placas ficam presas. Tensão e força aumentam até alguma coisa ceder, e 2 massas de terra se chocam violentamente uma na outra. Isso é um terremoto.
O terremoto de maio move a cidade inteira 20 centímetros em menos de 10 segundos. Ramon está em missão para identificar a falha responsável. Ele encontrou sua principal suspeita. Mas para provar a sua culpa, ele deve seguir sua trilha verde e ver o que existe em seu caminho. Toda esta área é uma zona de terremoto. Eu trouxe comigo uma nova tecnologia que espero vai me ajudar a traçar a linha de falha. O terremoto montanhoso torna quase impossível seguir a falha do chão. Mas este mini helicóptero pode traçá-la com facilidade onde quer que ela vá. É a primeira vez que esta tecnologia vai ser usada para mapear uma linha de falha. Ramon calibra o GPS via satélite, fixando a posição do helicóptero enquanto ele estuda a falha abaixo. Seu olho no céu logo revela que um alvo está claramente na mira da linha da falha. A linha sinistra de rocha verde está indo direto na direção da cidade de Lorca. Ramon está seguindo o caminho da falha Alhama de Múrcia, uma das mais ativas da Europa. Este é um exemplo clássico de uma cidade construída em cima de uma zona de falha ativa, que é a razão de toda esta destruição. Lorca está localizada no extremo sul da placa europeia. Milhões de anos de desgaste contra placas vizinhas marcaram a paisagem com milhares de falhas. Falhas como esta são características chaves que modelam a paisagem da Europa. Prever qual a falha que poderia causar a próxima catástrofe é um desafio quase impossível. Os geólogos precisam primeiro entender os terremotos do passado antes de poderem prever os do futuro. Escavando uma falha, pode-se dizer quando ela se moveu na última vez. Nossa, é esta? A falha está claramente marcada aqui. Pode ver que ela sobe até a superfície e até as montanhas. Dois tipos totalmente diferentes de rocha estão lado a lado aqui. Esta rocha é uma mistura de barro e calcário antigamente depositado no fundo do mar. Esta rocha é feita de areia e sedimento depositados na terra. Pegamos amostras para datação por carbono e achamos que o último grande terremoto ocorreu nos últimos 1000 anos. Foi maior do que aquele que tivemos? Sim, bem maior. Esta falha está contando os seus segredos. Suas rochas revelam que causou terremotos muito maiores no passado. Alguns liberaram 30 vezes a energia de uma explosão nuclear do tamanho de Hiroshima. Todo o limite sul da Europa é um terremoto esperando para acontecer. Uma bomba impossível de desativar. Mas este perigo moderno não é nada comparado aos eventos titânicos do passado da Europa. Cientistas estão reunindo as pistas da jornada da Europa de volta no tempo. Da devastação que está causando a vida humana hoje, até as suas origens pré-históricas. Durante uma jornada de 200 milhões de anos, a Europa repetidamente colidiu contra ou foi separada de outros continentes. Estamos voltando ao começo da Odisseia da Europa, até o evento que primeiro une as rochas da Europa e muda a face do planeta. É um evento tectônico numa escala quase inimaginável em que toda a massa terrestre colide
E um único supercontinente, Pangeia, nasce. O cientista Ricardo Amils está investigando esta mega colisão. Há 400 milhões de anos, houve uma enorme colisão entre dois supercontinentes. A evidência desta colisão pode ser encontrada aqui no sudoeste da Espanha. É difícil acreditar que este seja o campo de batalha da maior colisão na história da Europa. 1.600.000 toneladas de minério estão logo abaixo dos pés de Ricardo. Imagine 250 grandes pirâmides egípcias enterradas debaixo da superfície. Os humanos vêm explorando este tesouro geológico nos últimos 5.000 anos e não vão parar hoje. Até o vizinho Rio Tinto, o Rio Vermelho, está colorido pelos muitos minérios que carrega. O tamanho e a data deste depósito aponta Ricardo para um evento. A formação de Pangeia. Quando os continentes colidem para criar a Pangeia, tudo fica quente, muito quente. A água nas fendas da crosta da Terra superaquece para mais de 400 graus Celsius e expande para cima pela rocha. Metais dentro da Terra, como ouro, prata e cobre, são cuspidos para a superfície pela água superaquecida. A colisão titânica que cria a Europa também cria o seu maior depósito de metal. Minério e civilização estão inextricavelmente unidos. Sem os depósitos de metais como este, a Revolução Industrial nunca teria acontecido na Europa. A riqueza e a tecnologia que torna a Europa um centro financeiro global estão diretamente relacionados à sua história geológica. A Pangeia une as rochas da Europa. Cada centímetro da futura linha costeira da Europa é esmagada contra uma parede de rocha. Então, como a Europa se soltou disso? A resposta vem de uma testemunha ocular. Uma testemunha vivendo na Europa há 240 milhões de anos. Alguma coisa está andando pela Europa enquanto a Pangeia se separa. O Dr. Lionel Cavin é um paleontólogo do Museu de História Natural de Genebra. Ele está investigando como a Europa escapou do supercontinente. É raro encontrar evidência deste evento de 200 milhões de anos. Mas as montanhas da Suíça escondem as pistas mais estranhas. Perto da aldeia de Le Marécotte, Lionel encontra uma série de pegadas antigas. Temos uma pegada aqui, uma ali e outra ali. Elas têm 240 milhões de anos e estão gravadas na rocha sólida. As pegadas foram feitas na areia molhada, que depois endureceu e se transformou em arenito. Estas pegadas são uma descoberta nova e nunca foram filmadas. Mais importante ainda, elas são pistas significativas de como a Europa escapou do supercontinente. Eu acho incrível subir a montanha e encontrar um dinossauro, porque é muito inesperado. Lionel identificou as pegadas como sendo de um réptil gigante vivendo 10 milhões de anos antes dos dinossauros. Seu principal suspeito é um parente próximo do Postosuchus. Com a cabeça como a de um tiranossauro rex e um corpo como um crocodilo de pernas longas, o Postosuchus é uma máquina brutal de matar, o carnívoro máximo de seu período. A importância destas pegadas é que há muitas delas. E elas correspondem a outra pista encontrada mais abaixo no vale. Os sinais inconfundíveis de antigas ondas de água fossilizadas há muito tempo no arenito sólido.
Comparando a direção das pegadas na areia e a direção da ondulação da água, a conclusão é óbvia. Os répteis andavam ao longo de uma praia. No período em que estas criaturas viviam, foi o começo de um novo oceano, e os animais estavam andando ao longo desse novo mar. O Oceano Tétis é criado. Pangeia não existe mais. E a Europa nasce. Esta nova descoberta oferece uma janela para como a Europa foi formada. Quando eu descobri o local, percebi que era algo importante para nós, porque tínhamos muito mais informação. Poderíamos seguir as pegadas por uma longa distância. E isso é muito novo para a ciência da Suíça e para a ciência paleontológica como um todo. É um avanço no conhecimento do passado da Europa. E a pesquisa de Lionel continuará a lançar luz sobre os primeiros dias do continente. Mas é vital que ele preserve esta nova evidência. O vento e a água constantemente desgastam a rocha. Estas pegadas são pistas para a origem da Europa e poderiam ser perdidas até o fim do século. O Oceano Tétis separa a Europa da África e da América do Sul. Mas uma outra massa terrestre ainda está presa no seu limite ocidental. Antes de reconhecê-la como a Europa moderna, o continente tem mais um peso para perder: a América. A noção de que a Europa e a América eram uma coisa só foi sugerida pela primeira vez há quase um século. Foi quando se constatou que as linhas costeiras das Américas do Norte e do Sul se encaixavam perfeitamente com a da África e da Europa. A conclusão óbvia é a de que elas já foram unidas. A peça que faltava era o oceano com 5.000 quilômetros de extensão que hoje a separa. Claramente, uma imensa força separou os continentes. As pistas para tamanha força podem vir da fronteira mais avançada da Europa, a Islândia. Esta ilha de 500 quilômetros de largura, localizada no Oceano Atlântico, define o extremo ocidental da Europa. É uma paisagem árida, quase alienígena, forjada pelo fogo e pelo gelo. Para os seus 300.000 habitantes, a vida é uma batalha contra os elementos. Mas para os cientistas, a Islândia é um tesouro de pistas geológicas para a história da Europa. A doutora Eugênia Ilinskaya, do Departamento Meteorológico Islandês, pesquisa as origens da Islândia. Sua pesquisa levou ao Vale Thingvellir, no sudoeste do país. É o único lugar na Terra em que você pode andar na fratura entre dois continentes. Em todo o lugar, há enormes fendas no solo. Alguma coisa está dividindo este vale em dois. Uma força capaz de separar a Europa e a América. É difícil imaginar que tipo de força tem o poder de mover continentes e oceanos. As primeiras indicações de resposta para o enigma de Eugênia vieram com o desenvolvimento do sonar na Segunda Guerra Mundial. Com o sonar, ondas de som refletidas do fundo do mar produziram um mapa em 3D do solo oceânico. No Atlântico, o sonar encontrou mais do que os oceanógrafos esperavam. Uma cadeia de vulcões submarinos de 16.000 quilômetros de comprimento está em erupção ao longo da linha central do Oceano Atlântico. Os cientistas naturalmente a chamam de cadeia mesoatlântica. Esta enorme cicatriz vai zigue-zagueando pela crosta como um ferimento à faca, separando as Américas da Europa e da África. As duas placas tectônicas estão sendo separadas por correntes fortíssimas no fundo da Terra. E está acontecendo nesse momento a cerca de 10, 15 quilômetros abaixo dos meus pés. Rocha quente derretida explode pelo solo oceânico, formando novas terras. Isto afasta cada vez mais os dois continentes adjacentes. Durante milhões de anos, o resultado é inevitável. O Oceano Atlântico de 5.000 quilômetros de largura.
98% da cadeia fica no fundo do mar. Numa das poucas ocasiões que emerge fora da água, ela corre direto pelo centro da Islândia. Estou andando no meio do Vale Thingvellir. Esse é o único lugar na Terra em que você pode andar entre dois continentes, a América deste lado e a Europa do outro. Esta falha continua pelo Atlântico por milhares de quilômetros. Thingvellir está tranquilo hoje, mas os dois lados do vale ainda estão imperceptivelmente se afastando. 2 centímetros de movimento por ano prometem caos vulcânico no futuro. Eugênie está andando por uma das áreas mais ativas geologicamente na Terra. O resultado devastador do que acontece quando a falha se expande ao ponto de ruptura ainda está marcado na memória das pessoas. Vulcão Krafla, 1975. 200 anos de silêncio finalmente são quebrados quando as seções do norte da falha da Islândia se rompem. O solo lança fontes de lava com 4,5 km de extensão. A fúria sobre a Terra está só começando. A erupção do Krafla continuará por 9 anos. Somente com o nascimento do Oceano Atlântico que a Europa começa a parecer com a Europa. Mas os movimentos continentais ainda têm uma surpresa guardada. Eles estão para criar a característica mais icônica do sul da Europa: os Alpes. Com 1.200 quilômetros de comprimento, 200 quilômetros de largura e se estendendo sobre 11 países, os Alpes são o grande divisor entre o norte e o sul da Europa. Mais de 80 picos ficam acima de 4.000 metros e a Terra continua se elevando. Ainda assim, a maioria das montanhas alpinas se formaram há apenas 30 milhões de anos. Um estalar de dedos em tempo geológico. Durante séculos, os cientistas têm discutido como elas se formaram. Uma das primeiras sugestões veio de Leonardo da Vinci. O famoso artista era também arquiteto, inventor e um cientista inquisitivo. Muito antes da Mona Lisa, Da Vinci cresceu no sopé dos Alpes apuanos. Ele ficava hipnotizado pela sua grandeza. Numa expedição alpina, ele encontrou fósseis de criaturas marinhas no alto das montanhas, a mais de 300 quilômetros do mar. A toda-poderosa igreja do século XV afirmava que os fósseis eram evidência do dilúvio de Noé. Gênesis. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra, e todos os altos montes que havia sob o céu foram cobertos. Os restos marinhos ficaram supostamente depositados no alto depois que as águas do dilúvio bíblico abaixaram. Mas Da Vinci pensava diferente. Ele notou que seus fósseis estavam em camadas diferentes, como espécies individuais agrupadas, como deveriam estar no mar. Se as conchas foram carregadas pelo dilúvio lamacento, elas estariam misturadas e não em distâncias e camadas regulares, como as vemos hoje. Ele especula que os fósseis se formaram sob um oceano, mas mesmo o grande Leonardo não conseguiu imaginar que possível força poderia ter empurrado o fundo do mar para o alto dos Alpes. O geólogo suíço Sean Willett está seguindo os passos de Leonardo da Vinci para tentar explicar por que o fundo do mar acabou a milhares de metros no interior. Subir fora do vale, a geologia começa a mudar.
No fundo do vale havia rochas continentais bem distintas e aqui começamos a ver rochas marinhas. Hoje elas estão no alto dos Alpes, mas um dia estavam no fundo do oceano. Somente uma força é capaz de erguer o solo de um oceano até uma montanha. Olhando para uma cadeia magnífica de montanhas como os Alpes, é que temos a ideia das forças poderosas que criaram esse tipo de montanhas. A Europa que vemos hoje é o resultado de múltiplas colisões continentais. A mais recente delas é a que vemos nos Alpes. Sem colisão, nenhum continente. A evidência desta colisão está em todo lugar. Camadas de rocha elevadas, dobradas e torcidas. Consideramos as rochas objetos duros e sólidos, mas com as forças poderosas que tivemos durante a colisão continental e o longo tempo dos períodos geológicos, esta rocha pode ser quebrada, fraturada ou pode ser dobrada. Mas se os Alpes foram erguidos devido a uma enorme colisão, qual continente bateu contra a Europa? A resposta está sepultada em um dos marcos mais famosos dos Alpes, o Matterhorn. Com 4.478 metros, esta montanha instantaneamente identificável fica na fronteira entre a Suíça e a Itália. 500 pessoas já morreram escalando suas encostas traiçoeiras. Mas escondidas em sua geologia estão as pistas para a colisão que criou os Alpes. Para encontrá-las, Sean Willett está subindo o Matterhorn. Pôr do sol, marco dos 3.000 metros. Quando você chega nesta altura, a geologia é muito espetacular. Estamos nos Alpes Centrais, no coração da colisão continental que ocorreu aqui há milhões de anos. E foi isso que realmente formou esta topografia espetacular. Nada como uma colisão continental para criar um cenário tão dramático como este. Amanhã, a última etapa. Estamos chegando na parte íngreme. Sean não vai até o topo, mas encara uma subida difícil. Ele está levando uma pesquisadora para ver o segredo que mesmo Da Vinci nunca teria imaginado. Aqui é o início da escalada. Vamos colocar o equipamento. A 500 metros acima deles está a evidência que estão buscando. Há uma mudança notável na rocha. Chegamos no ponto alto da nossa escalada. Estivemos andando por rochas oceânicas e agora atingimos claramente rochas continentais. Tudo daqui para o topo do Matterhorn, rocha continental. Quando os geólogos traçaram a origem desta camada, ficaram aturdidos. A rocha cobrindo um dos picos mais altos da Europa era discrepante da Europa. Ela veio de um continente totalmente diferente, a milhares de quilômetros ao sul. África. Em questão de poucos quilômetros, transpomos toda uma bacia oceânica do continente europeu ao africano. Isso é muito notável. Os Alpes se formaram porque a antiga África colidiu com a Europa. As formações de rochas alpinas mostram o que aconteceu há 80 milhões de anos. A África empurra o seu norte na direção da Europa, esmagando o Oceano Tétis entre elas. A placa africana avança sobre a Europa, empilhando sedimentos oceânicos em camadas. Essas camadas se amontoam na frente da escavadora geológica, que é a África, até parte dela se acumular no topo e sobrepor os sedimentos oceânicos. E toda a pilha foi então colocada sobre a crosta europeia. O sanduíche geológico do Matterhorn, de 3 rochas diferentes, revela a história dos Alpes. Rocha continental europeia como base, rocha oceânica no meio. E no alto, a África.
A batida de carro tectônica da África criou a paisagem do sul da Europa. Mas enquanto os continentes continuam se movendo durante eras, outra transformação está por vir. Há 6 milhões de anos, anteontem, na longa história da Europa, um evento cataclísmico evapora seu mar mais icônico. O Mediterrâneo. Hoje, esta joia turquesa define o extremo sul do continente. Suas linhas costeiras cênicas e areias brancas o tornam o lugar turístico mais popular na Europa. Suas águas claras estão cheias de vida e oferecem alimento a milhões. Considerado a origem da civilização ocidental, sua própria história está longe de ser civilizada. O geofísico Ramon Carbonell cresceu junto ao Mediterrâneo. Hoje ele é um detetive geológico numa missão para contar a sua história. Sua investigação o leva até Sorbas, no sul da Espanha. Esta terra de vegetação rasteira não revela nada. Para encontrar o que está procurando, Ramon tem de buscar a própria terra. Controle as cordas, por favor. Este buraco de 1 metro de largura é a sua passagem para o antigo Mediterrâneo. Ele está voltando no tempo para um evento que transformou o mar numa tigela de pó. Esta caverna é parte de uma rede de túneis que se estende por 50 quilômetros no subsolo. Nossa, era isso mesmo que eu queria ver. Estalactites de gipsita. A gipsita é uma forma de sulfato de cálcio que se deposita quando a água salgada evapora. Geralmente translúcida, a gipsita aqui é tão clara que foi usada nas janelas da antiga Roma. Os depósitos nesses túneis estão a mais de 160 metros de profundidade. Ramon está andando pelos restos salgados de um antigo mar que secou. Mas o que causou tamanha catástrofe sobre o antigo Mediterrâneo? Há 6 milhões de anos, a África bate na Europa, erguendo o sul da Espanha. No fim, a colisão corta o Mediterrâneo do Atlântico. Neste clima quente, a água evapora da bacia 10 vezes mais rápido do que os rios ou chuvas conseguem abastecê-lo. Sem o reabastecimento de água do Atlântico, o nível do mar vai caindo cada vez mais, deixando correntezas de rios que cavam profundos desfiladeiros. Os vales dos maiores rios da Europa hoje se parecem com o Grand Canyon, só que são maiores. Três 3.000 quilômetros cúbicos de água evaporam todo ano, deixando para trás uma camada grossa como sopa de sal e gipsita de até 3.000 metros. Em apenas um milênio, o Mediterrâneo transformou-se numa bacia seca de cavidades de sal e lagos cáusticos. E mesmo assim, esta antiga tigela de pó, de alguma forma, tornou-se o mar majestoso que conhecemos hoje. Ramon quer saber como isso aconteceu. Ele está indo para a ponta mais ao sul da Europa, onde ainda pode encontrar pistas. O Estreito de Gibraltar. A passagem para o Mediterrâneo. Guardando a entrada para o Atlântico, este ponto estratégico tem sido disputado durante um milênio.
Na rocha de Gibraltar, apenas 14 quilômetros de mar aberto separam a Europa da África. Há cerca de 6 milhões de anos, o cenário que vemos atrás de mim não era o mesmo. Havia uma ponte de terra conectando o continente europeu com o africano. Na verdade, bloqueava o mar Mediterrâneo de um modo similar ao de uma gigantesca barragem geológica. Essa conexão entre a Europa e a África sobreviveu por dezenas de milhares de anos. Até que, de repente, desapareceu. O último ato deste drama geológico mistificou os cientistas durante séculos. A mitologia grega ofereceu uma resposta. Hércules pisou com seu poderoso pé para criar uma passagem. No ano 77 d.C., o ancião romano Plínio deu uma explicação mais plausível. O Atlântico era ocupado. O mar antes excluído ganhou admissão e assim mudou a face da natureza. A paisagem da Europa tem todos os mistérios geológicos que você pode imaginar e também tem todas as suas respostas. Para encontrar evidência de como o Mediterrâneo moderno ganhou forma, Ramon deve olhar sob as suas águas. Ele está se dirigindo ao estreito. Usando tecnologia de imagem em 3D, ele está mapeando a forma do fundo do mar. Ao entrar no centro do estreito, a leitura de profundidade mudou de repente. Esta é a parte onde o fundo do mar cai dramaticamente de 40 metros para cerca de 900 metros. Existe um declive bem acentuado. Vamos entrar num vale, num canal. Ramon está diretamente acima de um profundo desfiladeiro submarino. Vê esta área cinza? É aqui que a barragem entre a África e a Europa cedeu. Há 5 milhões e meio de anos, a África avançou em direção ao norte da Europa, elevando os níveis do mar. A erosão causada pelos rios enfraqueceu a barragem intercontinental. A parede de rocha, ainda segurando o Atlântico, atinge o ponto de ruptura. Uma torrente de água, quase 1000 vezes maior que o fluxo do Amazonas, passa por Gibraltar diariamente. A bacia, de 2 milhões e meio de quilômetros quadrados, é reabastecida pelo Atlântico em menos de 2 anos. E o canal de 200 quilômetros de comprimento que Ramon identificou é escavado pelo enorme fluxo de água. O Mediterrâneo, que define a fronteira sul da Europa, finalmente está em seu lugar. Enquanto a Europa se aproxima do final de sua viagem no tempo em direção ao presente, pelo menos uma vez tudo parece quieto. Mas as águas tranquilas escondem um segredo mortífero. Um monstro geológico que se move sob a superfície. A colisão da África com a Europa tem efeito colateral dramático. Rochas formadas profundamente sob o continente se derretem e formam o magma. Um vulcão nasce. Stromboli. A ilha de 900 metros de altura que vemos atualmente é apenas a ponta do iceberg. Sua encosta continua 1.300 metros para o fundo do Mediterrâneo. Milhares de anos de erupções quase constantes construíram esta montanha no leito do mar. O geólogo Nick Petford está investigando como vulcões como o Stromboli continuam a moldar a Europa. Vulcões são como máquinas espetaculares de fogo, sob um aspecto. Mas é claro que a lava tem de chegar ao topo do vulcão inicialmente, e o meu interesse como geólogo é entender o sistema de vazão do magma. Oferecendo sol, mar e erupções espetaculares sem parar, o Stromboli é um lugar de peregrinação para os apaixonados por lava do mundo inteiro. Mas poucos turistas sabem que a lava saindo deste vulcão
é África fundida. Agora ele está soltando fumaça. Este vulcão está em constante estado de erupção e por isso é empolgante estar aqui. Vamos chegar perto e dar uma olhada mais detalhada. Quando o sol se põe, Nick finalmente chega ao topo. Estamos no topo do Stromboli e está escurecendo. Pode parecer estranho vir a um vulcão à noite, mas é a melhor hora para ver o tipo de atividade vulcânica que acontece aqui. Estamos agora na zona de perigo, mas vou vestir o traje para chegar mais perto do cume e ver o que está acontecendo. O traje de alumínio vai proteger Nick do calor de mais de 900 graus. Mas a piora no tempo é um risco que ele não pode controlar. A neblina está caindo, então só tenho esta chance de olhar a lava dentro da cratera. O Stromboli tem um estilo de erupção próprio. Explosões de gás lançam lava 10 vezes mais quente que água fervente, bem no alto. O resultado: erupções estrombólicas surpreendentes. Consegui descer bem perto da vazão, mas a neblina chegou. Fiz algumas medições e consegui bom material. Mas a neblina está lá e o ambiente é bem assustador. Você só vê o respingo quando é quase tarde demais. Está muito perigoso ficar aqui e é hora de ir embora. Durante o dia, o Stromboli parece bem plácido. Mas como todo vulcão, está sujeito a mudanças de humor. Nos últimos 100 anos, o Stromboli tem lançado de tudo, desde pedras do tamanho de ervilhas até bolas de fogo de 2 toneladas. Uma das coisas incríveis sobre a erupção de 1930 do Stromboli foi a força e a velocidade da erupção, lançando blocos do tamanho deste veículo a centenas de quilômetros no ar, que depois caía sobre a montanha. O Stromboli está localizado na ampla zona de colisão entre a Europa e a África. E para Nick, a sua presença sinaliza uma coisa: subducção. Atrás de mim, sob o mar Mediterrâneo, algo incrível está acontecendo. Um processo chamado subducção. E aqui temos a placa africana afundando debaixo da placa europeia. E está afundando porque ela é um pouco mais pesada. E à medida que vai afundando, ela começa a causar o derretimento do manto da Terra. E estes locais de derretimento na superfície da Terra são representados pelos vulcões. 80% da superfície da Terra são formados por atividade vulcânica e não mostram nenhum sinal de que vão parar. Com a placa africana ainda forçando o caminho sobre a Europa, seus efeitos colaterais mortíferos continuarão moldando a paisagem. Novos vulcões estarão se formando sob o mar. Agora, há vulcões menores no fundo do mar que no futuro irão romper na superfície e formar novas terras. Estes espetáculos de fogos de artifício vulcânicos são o magnífico final da mais recente colisão continental na Europa. Nas eras futuras, a Europa continuará a ser moldada pelo movimento da Terra. Os futuros eventos geológicos são impossíveis de prever, mas sabemos que a tectônica opera num ciclo. Oceanos se abrem, continentes se juntam, eles se colidem, erguem montanhas. Essas montanhas param de se erguer, sofrem erosão. A erosão reduz essas montanhas a nada. As batalhas futuras enfrentadas por este continente complexo serão escritas em suas rochas. Os continentes continuam a se mover pelo globo. Cedo ou tarde, eles colidirão de novo. Outro supercontinente irá se formar. E a Europa que conhecemos hoje se perderá para sempre. Versão Marshmallow São Paulo.